Olá, colega! Se alguém não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, até mesmo o caminho que leva ao precipício. De onde se conclui que é importante ter um senso de propósito naquilo que fazemos. Se isso já é algo desafiador no nível individual, muito mais no nível coletivo. Alinhar as pessoas de uma organização em torno de uma missão clara e inspiradora é uma tarefa crucial, pois faz toda a diferença entre uma empresa que apenas flutua ao sabor das ondas e outra que navega direto ao seu porto de destino. Entretanto, por incrível que pareça, pelo menos 90% das declarações de missão que tenho visto por aí deixam muito a desejar com relação àquela finalidade. A propósito, abro aqui um parêntese. Embora tenha visto empresas que definem missão e propósito como duas coisas distintas, para mim são exatamente a mesma coisa. A declaração de missão ou propósito, como vamos ver, deve expressar a razão de ser da empresa. Fecha parênteses. Voltando ao nosso tema, o típico que se vê por aí são frases complexas, rebuscadas, longas e redundantes, as quais nem mesmo seus autores são capazes de memorizar, muito menos os colaboradores. Por que será? Na minha forma de ver, há 5 causas principais. Primeiro, a praga do modismo empresarial. Infelizmente, muitos redigem e publicam valores, missão e visão de longo prazo mais por uma questão de estar na moda do que pelo forte desejo de que todos na organização atuem de maneira coerente diante dos clientes e demais partes interessadas. Segundo, falta de entendimento quanto ao papel que deve cumprir cada componente da ideologia empresarial. Ao definir valores, missão e visão de longo prazo, não há uma compreensão clara e distinta a respeito dos mesmos, o que dá origem à mistura, redundância e confusão no texto. Terceiro, confusão quanto ao público-alvo. Em geral, não há clareza de que aquelas definições são destinadas aos colaboradores internos e não ao público externo. Como consequência, a redação mais parece slogans de marketing ou promessas aos clientes do que definições claras e autênticas que sirvam de guia aos colaboradores no dia a dia. Quarto, porque normalmente confunde-se missão com as consequências de cumprir a missão. Por exemplo, as expressões ser líder em ou criar valor para, com frequência aparecem no texto das missões empresariais. Porém, na verdade, a liderança ou valor criado é apenas o resultado de realizar alguma atividade concreta e específica para seus clientes e não como consequência de publicar textos bonitos, porém desprovidos de clareza. E quinto, confusão entre missão e condições necessárias para cumprir a missão. Quase nunca é feita a distinção entre a essência, o aspecto central da missão, e as condições necessárias que suportam o cumprimento dela. Mistura-se tudo numa frase longa e complexa, praticamente impossível de memorizar, sem contar o desfoque mental com relação ao core do negócio. Do casamento de tais equívocos nascem as típicas declarações songamongas que prosperam por aí. Rebuscadas, confusas, insípidas, difíceis de memorizar e, portanto, intrabalháveis. Portanto, fica fatalmente comprometido o crucial passo seguinte, que seria inculcar valores, missão e visão nos corações e mentes dos colaboradores. O pífio resultado final são quadros desenhados com primor visual e cuidadosamente colocados nas paredes e telas de computadores, mas que mal servem para impressionar os visitantes e muito menos para energizar o pessoal. Com base na minha experiência em mais de 130 workshops de planejamento estratégico que tive o privilégio de realizar nos últimos 22 anos, ofereço as seguintes dicas para ajudar a melhorar a definição de missão, além dos pontos já mencionados anteriormente. Os requisitos para uma frase de missão são os seguintes. Primeiro, deve ser uma única frase concisa. Nada de uma multiplicidade de conceitos espalhados entre vírgulas ou várias sentenças. Segundo, deve ser uma frase clara. Nada de jargão técnico ou palavras rebuscadas de múltiplo significado ou interpretação. Lembre-se que todos os colaboradores, desde o de nível operacional, devem ser capazes de entender claramente a frase. Terceiro, deve expressar a natureza essencial ou razão de ser da organização, ou seja, sua particular forma de criar valor para seus clientes e a sociedade. E valor só se cria fazendo-se algo concreto, específico, e não afirmando generalidades como satisfazer aos clientes ou contribuir para a paz mundial. Além disso, deve ser uma atividade que a empresa já faz, ou no caso de uma nova empresa,
algo a que ela se dedicará no curto e médio prazo, em vez de um objetivo que busca a longo prazo, o que seria a visão de longo prazo e não a missão. Finalmente, o quarto ponto deve ser uma frase inspiradora. Não pode ser algo frio ou insípido, como, por exemplo, gerar riqueza para os acionistas, mas sim algo mais nobre que transmita um toque emocional para todo colaborador que a leia. Uma boa forma de conseguir esse elemento inspirador é que a frase expresse o que é que a missão realiza na vida de seus clientes. Em seguida, veremos alguns exemplos para deixar mais claro esses pontos. Mas antes, vejamos também o que não deve conter uma frase de missão. Não deve conter gerúndios, nada de andos, endos ou indos. Também não deve conter complementos tais como através de, por meio de ou similares. E por que não? Porque os gerúndios e complementos expressam condições necessárias ou fatores críticos de sucesso e não a missão propriamente dita em sua essência. A inclusão disso na frase da missão só complica a redação, o entendimento e, como consequência, dilui a essência da missão. A declaração das condições necessárias é importante, mas deve estar num texto à parte e não misturadas na frase da missão. Para ilustrar os pontos acima, considere os seguintes exemplos de missão colhidos ao acaso numa rápida busca na internet. Caso 1. O texto atual diz: dar às pessoas de todo o mundo a oportunidade de adquirir produtos de qualidade a um preço justo, criando valor para nossos acionistas, colaboradores, clientes, comunidades, fornecedores e meio ambiente através de uma gestão baseada em processos sustentáveis. Os problemas dessa frase: não define a natureza do negócio, é muito longa, mistura missão com consequência de cumprir a missão e, além disso, mistura missão com condição necessária. Uma possível melhoria, seguindo os princípios expostos anteriormente: dar às pessoas de todo o mundo a oportunidade de adquirir guloseimas e biscoitos de qualidade a um preço justo. Caso 2. Realizar o sonho dos nossos fregueses, proporcionando a melhor experiência de compra com um modelo de gestão focado na solidez do negócio, no respeito e na dedicação total aos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros. Problemas: muito longa, mistura a missão com condições necessárias. Uma possível melhoria: proporcionar aos nossos fregueses experiências de compra que realizem seus sonhos. Caso 3. Ser líder inquestionável no setor de aço, alcançar massa crítica. Problemas: mistura missão com visão de longo prazo. Mistura duas frases com conceitos distintos e vagos. Aqui, a melhoria passaria por uma revisão completa da frase. Caso 4. Ser a principal empresa de produtos de consumo do mundo na área de alimentos e bebidas de conveniência. Almejamos gerar uma boa recompensa financeira para os investidores e oferecer oportunidades de crescimento e enriquecimento aos nossos funcionários, aos nossos parceiros de negócios e às comunidades em que operamos. Em tudo o que fazemos, nos empenhamos para agir com honestidade, justiça e integridade. Problemas: longuíssima. Mistura resultado financeiro com missão. Mistura valores com missão. Possível melhoria, mas deixando ainda muito a melhorar do ponto de vista de que seja inspiradora. Somos a principal empresa de alimentos e bebidas de conveniência do mundo. Bem, esses foram exemplos do que não se deve fazer. Vejamos finalmente algumas boas definições de missão. Organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Google. Outra: entregar incansavelmente avanços e plataformas tecnológicas que se tornam essenciais para a maneira como trabalhamos e vivemos. Intel. Outra: fornecer produtos e serviços médicos excepcionais que restauram a vida ativa. Stryker. Espero ter ajudado na nobre tarefa de elaborar frases de missão ou propósito que façam sentido. Obrigado por ter me acompanhado até o final. E agora lhe faço uma pergunta. Gostou do vídeo? Você acha que foi útil mesmo? Então, por favor, retribua marcando aí o seu like e compartilhando com seus contatos. Se for possível, deixe também um comentário. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!